Eu sou o pastor João Carlos e neste quadro do Em Família eu gostaria de falar sobre família imperfeita. Quem não gostaria de ter uma família perfeita? Uma família tipo aquelas de comercial de margarina. Mas a realidade é outra. A Bíblia é um livro que mostra todo o agir de Deus através de famílias imperfeitas, mostrando toda a narrativa de Deus através de toda a história. Gênesis capítulo 12, no verso 3, Deus diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, como abençoar as famílias, outras famílias, com tanta imperfeição ao nosso redor? O interessante em todos os relatos familiares expostos na Bíblia, Deus nos deixa muito claro, não deixando nada camuflado a respeito dos relacionamentos familiares, mostrando tudo aquilo que, porventura, é de uma forma imperfeita, muitas vezes que foge ao nosso controle, mas certamente Deus está nos ensinando em todo este processo. A Bíblia começa a falar dos relacionamentos, da fragilidade dos relacionamentos familiares, desde a primeira família estabelecida aqui na terra, Adão e Eva. E nesse processo todo, Deus vai mostrando nesse agir todas as nossas fragilidades, mostrando que no ambiente familiar nós somos expostos muitas vezes a todas as nossas qualidades, mas também os nossos defeitos, eles pulsam, de uma maneira tão frenética dentro também deste relacionamento que é um relacionamento familiar. Quando falamos das imperfeições no ambiente familiar, nós não gostamos que ninguém fale das imperfeições da nossa família. Eu brinco muito com a Sueli, a minha esposa, que, não fale mal da minha família não. Quem tem o direito de falar sou eu apenas. E eu quero contar um relato de um pastor muito querido que veio aqui na nossa igreja, o pastor Jorge Linhares, lá da Igreja Batista Getsemane, lá de BH, e ele, ao estar aqui ministrando na nossa igreja, ele contou um relato a respeito deste relacionamento familiar, colocando o seu posicionamento como família. Ele disse que ele tomou uma decisão, juntamente com a sua esposa, de que somente ele poderia falar mal dos familiares dele. E da mesma forma, somente ela poderia falar mal dos familiares dela, Pena que eu não consegui chegar a esse estágio. Eu ainda não consegui. E são 32 anos de casado. Mas eu estou aprendendo. Isso é uma brincadeira apenas, eu brinco, eu falo com a minha esposa, mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente tem isso, a gente quer expor, muitas vezes, o defeito da outra família. Mas somos famílias imperfeitas. A Bíblia é cheia de famílias imperfeitas que Deus usou no decorrer de toda a história bíblica para mostrar o seu agir, o agir deste Deus que age nesses corações imperfeitos, mas maleáveis ao agir sobrenatural dele, de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E eu gostaria de falar um pouco sobre a família imperfeita de Jesus. Nós vemos isso nos registros da genealogia de Jesus. O que são esses registros dessas genealogias? Fala-nos dos parentes que fizeram parte de toda a história de Jesus. Um tempo atrás, eu tentei buscar muitas vezes os meus parentes mais remotos, mais antigos. Eu lembro que eu fui buscando, quem foi o pai do meu pai, do meu avô, e fui buscando. Cheguei até uma determinada parte dessa genealogia, mas confesso para você que parei ali mesmo, Mas a Bíblia nos mostra de uma maneira muito clara essa genealogia de Jesus. E eu gostaria que você visse isso num relato que a própria Bíblia deixa registrado, e eu quero falar sobre esse verso. Mateus capítulo 1, no versos 5 e 6, diz assim que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz de Ruth gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi, da mulher que fora de Urias, gerou a Salomão. O que eu quero falar através desses dois versos? Falar um pouco dessa genealogia, desses parentes de Jesus. Quem foi Raabe?
Raabe foi uma prostituta, uma mulher de uma linhagem cananeia, uma mulher que cultuava outros deuses, mas quando ela esteve ali, ela morava em Jericó, e quando chegou ali aqueles homens enviados da parte de Deus para invadir aquele local, ela acolheu aqueles espias, ela acolheu a fé daqueles espias. Então houve uma mudança, houve uma transformação, e esta mulher passa a fazer parte, quando ela casa com Salmão, um homem que era descendente da tribo de Israel, passa a fazer parte da genealogia de Jesus. E o interessante é que depois, na sequência disso, deste casamento, ela tem um filho, e este filho é Boaz. E Boaz passa a entrar na genealogia de Jesus de que forma? Quando ele encontra e casa com Ruth. Quem é Ruth? Ruth foi uma moabita, uma mulher que cultuava deuses estranhos, mas que teve um encontro com um Deus Todo-Poderoso, o Deus a qual a sua sogra Noemi servia, este Deus que lhe foi mostrado de uma maneira tão especial. E ela se posicionou, ela creu neste Deus, e este Deus lhe restituiu, né, a sua alegria, dando a ela um marido, porque ela se tornou uma mulher viúva, e ela teve um outro casamento que foi Boaz, que fazia parte da genealogia de Jesus. E aí é interessante que ela casa com ele e gera um filho, e este filho é o avô do rei Davi. Que legal a gente ver todo esse processo, mas o processo não acaba aí, porque Davi gera da mulher que fora de Urias. Quem é a mulher que fora de Urias? Betseba. Betseba foi a mulher a qual Davi adulterou. Então o adultério entrou ali, e Davi, para tentar se safar de toda aquela situação, manda que Urias fosse colocado à frente do combate. Quem era Urias? Urias era um soldado da tropa de elite de Davi. E ele manda colocar esse soldado à frente do combate. E na frente do combate, Urias é morto. E Davi pega e Davi assume aquela mulher que era Betseba como a sua mulher, achando que poderia encobrir ali o seu pecado. E quando nasce a criança, o que acontece? É enviado um profeta da parte de Deus. Natan chega trazendo uma palavra da parte de Deus, dizendo que Davi tinha pecado. E Davi se arrepende daquela situação. A criança, infelizmente, morre, né? Mas nesse processo todo, Davi, ele se acerta com Deus, ele se arrepende quando ele diz: Deus, cria em mim um coração novo, perdoa em mim, Senhor Deus, renova dentro de mim um espírito reto. E dessa união agora acertada com Betseba, ele tem um outro filho. E quem é este outro filho? Salomão, que passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Então, os parentes de Jesus, a família imperfeita de Jesus é essa. Mas não, Deus não perde o controle e o comando. Quando ele quer realizar algo, ele realiza em corações que estejam dispostos a agir. Deus quer agir na sua vida. Deus quer agir na sua família. Deus quer atuar como diz a palavra de Deus lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, no verso 6. Como vasos na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus quer nos tornar como barros maleáveis na sua mão, para que Ele possa agir das imperfeições que nós somos como pessoas ou como famílias. Deus quer usar, né? Usar as nossas vidas, nos transformando de uma maneira tremenda. Porque aquele que é perfeito, aquele que é Deus e que é perfeito, quer trabalhar nas nossas imperfeições, quer trabalhar nas nossas famílias imperfeitas, e ele quer fazer com que a palavra lá que foi dada a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, no verso 3, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, sejam conhecida essa palavra através da sua família, não tão perfeita, e nem da minha família, não tão perfeita, mas submissa ao comando deste Deus, que ama você, que ama a sua família
e quer fazer muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Se a sua família não é tão perfeita como a minha família, né? Eu gostaria que você pudesse compartilhar este vídeo, eu gostaria que você comentasse ali embaixo e você pudesse também compartilhar comigo as suas experiências, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Comente, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e eu gostaria que você pudesse nos seguir através das nossas redes sociais, seja o Facebook ou seja o Instagram. Que Deus te abençoe grandemente.